A metodologia BIM, Building Information Modeling, surgiu da necessidade de desafiar o processo de projeto-construção atuais, dotando-os de ferramentas e de metodologias que melhorem significativamente não só a qualidade do projeto e da construção, mas também tornar mais eficiente e eficaz esse mesmo processo, controlando custos e detectando erros ainda na fase de projeto e minimizando o número de alterações durante a execução de obra. A par destes preceitos, o BIM introduz no processo duas novas e importantes fases. Mas para compreendermos melhor a importância da implementação da metodologia BIM, temos de começar por enumerar os problemas com os quais os intervenientes no processo de construção se deparam atualmente. A fragmentação do processo. Vários intervenientes com diferentes papéis. No processo de projeto-construção, intervêm os mais variados agentes. Temos o dono da obra, o arquiteto, o construtor, o engenheiro de estruturas, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletrotécnico e de telecomunicações, o engenheiro de infraestruturas de abastecimento de águas e saneamento, que normalmente costuma ser também um engenheiro de estruturas que faz o mesmo trabalho, o projetista de gás, o engenheiro térmico, o arquiteto paisagista, entre muitos outros. E nesta lista estou apenas a considerar um elemento por disciplina. Mas num projeto de arquitetura, por exemplo, nem sempre intervém só uma pessoa, sendo que esta pessoa chefia uma equipa que é composta por vários elementos. E isto acontece vulgarmente em muitas outras disciplinas de projeto. Quando falamos na construção, então a equipa é ainda muito mais vasta se quisermos incluir todas as subempreitadas e as suas respectivas equipas. E todo o staff inerente às mesmas, que vão desde técnicos superiores, altamente qualificados, até aos simples executantes e serventes de obra. Toda esta variedade de intervenientes leva a que, numa mera construção de uma pequena habitação unifamiliar, tenhamos um universo que ultrapassa facilmente as dezenas ou até as centenas de pessoas. Que cada um destes intervenientes pode querer ou ter algo a acrescentar ao processo e que desse mesmo algo que ele quer acrescentar surgirá uma alteração ao projeto, torna-se praticamente impraticável comunicar todas as alterações a todos os responsáveis por cada uma das disciplinas. Esta fragmentação do processo vai dificultar muito a comunicação entre as partes, sendo que na maioria das vezes as alterações acabam sequer por ser devidamente comunicadas e muito menos cadastradas, o que dificulta a localização de determinados elementos construtivos, sobretudo durante o período de manutenção e utilização do edifício e sobretudo quando estamos a falar de infraestruturas que estão ocultadas por outros elementos construtivos ou que estejam neles embutidos, como por exemplo as cabelagens ou as tubagens em paredes. A heterogeneidade dos intervenientes. A dificultar ainda mais o processo, verificamos uma grande heterogeneidade na composição das equipas responsáveis por determinadas disciplinas. Frequentemente, estas são constituídas por freelancers, trabalhadores a tempo parcial, alguns dos quais para quem esta nem sequer é a atividade principal, sendo uma atividade meramente secundária, e que partilham o processo com equipas que estão perfeitamente organizadas e que fazem deste trabalho o seu trabalho do dia a dia. Complexidade de comunicação entre as partes.
Por outro lado, os níveis de formação dos intervenientes diferem imenso. Desde indivíduos com formação superior até pessoas apenas com a escolaridade obrigatória ou até a instrução primária básica. Isto origina uma enorme dificuldade na compreensão da linguagem dos vários intervenientes neste processo. A excessiva dependência de papel. Multiplicidade de documentos. Um processo de licenciamento pode ser constituído por centenas ou até milhares de documentos escritos e desenhados. Os mesmos devem estar sempre presentes no local da obra, conforme, desde logo, é obrigatório por lei, devidamente complementados por outros elementos, como sejam um projeto de execução ou de projetos cujas disciplinas nem sequer carecem de licenciamento ou cujo licenciamento se resume a apenas alguns elementos escritos. Estou a falar do caso do projeto de distribuição elétrica, que normalmente não é executado em detrimento de uma simples ficha eletrotécnica, que é o que é obrigatório para efeitos de licenciamento. Inconsistência entre documentos. Aos elementos entregáveis iniciais podem ainda adicionar-se aditamentos ao projeto original, cujas alterações podem causar imensa confusão, uma vez que temos que lidar com documentos em que uns desses documentos anulam os anteriores. Perceber quais são os elementos que estão atualizados é por vezes uma tarefa extremamente frustrante. E o facto de algumas das disciplinas serem realizadas separadamente das restantes, se por um lado pode levar à sobreposição dos mesmos e ao conflito de dispositivos, por outro lado, pelo facto destes projetos terem sido realizados em tempos diferentes, dá uma origem a incongruências entre as diversas disciplinas e até mesmo dentro da própria disciplina. Falta de rigor no desenho. O facto de os desenhos bidimensionais serem executados separadamente leva a que os mesmos sejam também incongruentes. Não raras vezes nos deparamos com desenhos em planta cujas dimensões não têm absolutamente nada a ver com os dos alçados ou dos cortes, pelo facto do processo de projeto implicar muitas vezes muitas situações de alterações de projeto. O facto de todos os elementos desenhados, quer sejam plantas, cortes, alçados, terem de ser atualizados um a um, leva muitas vezes a um acumular de erros de projeto que se vão refletir por inúmeras vezes na implementação de soluções construtivas ou funcionais que são impossíveis de concretizar na prática. O projeto e a gestão alteram-se frequentemente em obra. Outro problema clássico resulta da necessidade de alterar opções construtivas e ou funcionais durante o decorrer da construção. As famosas alterações em obra resultam inúmeras vezes da má gestão de projeto e desconhecimento por parte de um interveniente das opções tomadas por um outro interveniente, dos quais só se dá conta a quando da construção do mesmo. É neste campo que se percebe perfeitamente a importância da implementação daquilo que nós chamamos como o gêmeo digital, que simula todo o processo construtivo e que deverá incluir todas as disciplinas de projeto num só modelo 3D. Dificuldade no acesso a documentos durante a gestão do edificado. Como veremos mais à frente, o BIM dá especial importância à manutenção e eventual demolição do edificado, algo que normalmente não é tido em conta pelo atual processo de projeto e de construção.
Além da dificuldade que a construção tradicional tem na implementação de um cadastro atualizado de todos os elementos construtivos, com relevante importância para os elementos não visíveis, atualmente os responsáveis pela manutenção têm imensa dificuldade em obter os elementos desenhados relativos a um edifício. Ou se deixam envolver numa imensa teia burocrática quando pretendem obter o projeto a partir das entidades profissionais, oficiais, e que quando as obtêm, a semelhança entre o projeto e o edificado não tem qualquer tipo de correspondência. Costumo eu dizer na brincadeira que qualquer relação entre o projeto e a obra é pura coincidência. Ou estão dependentes da boa vontade dos agentes que anteriormente participaram neste processo de projeto e de construção. Este tipo de dificuldades vai desde o mais básico furo que é necessário fazer numa parede de uma casa de banho para instalar um toalheiro sem atingir uma das condutas existentes nas paredes. Falta de inovação e evolução na indústria da construção. À parte da adoção de novos materiais e de novos sistemas construtivos, a verdade é que os métodos de construção não evoluíram de tal forma que permitam construir um edifício completo sem evitar a intervenção humana. Como acontece desde logo na indústria automóvel, por exemplo, onde se tivermos vários robôs dispostos ao longo de uma linha de montagem, eles vão agilizar o fabrico de um edifício praticamente sem ter a intervenção do homem. Por outro lado, na construção, a betonagem de uma estrutura, por exemplo, de betão armado, ainda continua a ser feita exatamente da mesma maneira que era feita há 50 anos atrás. Tal como a construção de uma parede de tijolo ou uma parede de pedra, ou até o assentamento de revestimentos cerâmicos. O mesmo acontece em especialidades como a pistelaria, a eletricidade ou a instalação de gás, salvo algumas novas especificidades impostas normalmente pela legislação. Num processo altamente dependente do fator humano, a otimização e a organização do trabalho é um fator essencial para construir de um modo eficiente, minimizando erros e ineficiências.